Eu acho, presidente, que esse assunto é de uma gravidade extraordinária. Além de todos os aspectos de natureza administrativa, né, e jurídicas que serão objeto dessa investigação do Supremo Tribunal Federal, dos órgãos de controle, está aqui o Tribunal de Contas da União, a Contradoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, existem outros elementos, David. Outros elementos que são, no mínimo, suspeitos, que envolvem que tipo de relação se estabeleceu entre a Força-Tarefa da Lava Jato e os Estados Unidos. Porque não há notícia de que em nenhum outro lugar do mundo tenha se estabelecido esse tipo de relação. Quais foram as informações tão valiosas que o Ministério Público disponibilizou? O Ministério Público brasileiro ajuda a instruir o Departamento de Estado americano numa investigação contra a Petrobras, a maior empresa brasileira. Faz um acordo por conta de investigações contra ela fora do Brasil, aonde as testemunhas, os delatores e os documentos são fornecidos pelo Ministério Público brasileiro. Alguém imagina uma situação semelhante? Alguém imagina uma investigação no Brasil do Ministério Público contra uma grande empresa americana e o Ministério Público americano nos fornecendo testemunhas, documentos, delatores? Isso é um crime lesa pátria. Isso é crime de traição. E aí, presidente, esse fundo bilionário, por que ele foi escondido da doutora Raquel Dodge? Por que a doutora juíza da 13ª Vara decretou sigilo 4? Nem os servidores do cartório da 13ª Vara tinham acesso aos documentos. E me explique uma coisa, presidente. Lamentavelmente, eu queria perguntar para o doutor Dallagnol. Em 24 horas, o próprio chefe da Força Tarefa faz a negociação com a Caixa Econômica Federal, não é nenhum funcionário, ele faz a negociação com a Caixa Econômica Federal, abre a conta, o acordo é homologado, e o acordo previa 3 anos para que a Petrobras depositasse o dinheiro, e a Petrobras deposita todo o dinheiro em 12 horas. Tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. A Petrobras tinha 3 anos para pagar e pagou em menos de 24 horas. Sem consultar o Conselho de Administração, sem consultar os seus acionistas. Escondido da doutora Raquel Dodge. Homologado por uma juíza de primeira instância. Uma juíza de primeira instância reconheceu que o Ministério Público tem competência para representar o Brasil. Uma juíza de primeira instância homologou o acordo, entendendo que o Ministério Público de primeira instância representa o Brasil num acordo internacional que envolve bilhões de reais. Essa gente tem que ter toda para cadeia. Isso é roubo, é apropriação indébita. Essa turma tem que tudo presa. Essa juíza tem que ser presa. Dallagnol tem que ser preso. Esses procuradores são tudo criminosos, lesa pátria. E aí agora se descobre que não é só esse. Se descobre que existe um acordo de leniência homologado pelo Sérgio Moro, mais secreto que o acordo da Petrobras. Presidente, eu não sei se o senhor sabe, 77 delatores da Odebrecht, 77, vão receber 15 anos de salário. Profissão, delatores. 77 delatores aceitaram o acordo proposto pela Odebrecht. 15 anos de salário para serem delatores. Eu li vários depoimentos. Quando questionados os delatores, o senhor confirma tais fatos, tais, está escrito aí, sim, então eu confirmo. Alugaram um hotel em Brasília, fizeram uma convenção, tinham mais de 100 executivos.
Dos 100, 77 aceitaram ser delatores. Delatores remunerados. Aí no acordo de leniência ultra secreto tem cláusulas que diz que o dinheiro vai para o Dallagnol, vai para a turma da Lava Jato. O Moro que homologou. E ninguém tem acesso a esse acordo de leniência. Então, senhor presidente, é muito mais grave do que parece. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal... Olha, nós chegamos ao ponto da Procuradoria-Geral, a doutora Raquel Dodge, ingressar com medidas judiciais contra a turma da Lava Jato. Mas que ponto nós chegamos? O Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação contra a juíza em menos de 24 horas. Uma juíza de primeira instância homologou um acordo de 2,5 bilhões. Ela não consultou ninguém. Ela não teve nenhuma dúvida. Será que era o Ministério Público competente? Será que quando estava escrito ali, o dinheiro pertence às autoridades brasileiras? Será que o Ministério Público era o Ministério Público que se referiu no acordo como autoridade brasileira? Mas isso é primário. Isso é primário. Correram contra o tempo para tentar pegar o dinheiro antes que a denúncia se tornasse pública. Mas a denúncia se tornou pública. Eu espero que sejam enquadrados por todo tipo de crime que eles cometeram, por improbidade administrativa, né? Por desvio de finalidade, por abuso de autoridade. Então, senhor presidente, eu acho que essa audiência aqui tem muita importância para o país. Eu espero que a comissão avance nessa investigação, eu espero que o Tribunal de Contas faça uma profunda investigação sobre esse assunto. Estava previsto lá que tinha que ter passado pelo Tribunal de Contas da União. Por que esconderam o Tribunal de Contas da União?